Boa tarde. Apresentar um seminário sobre lesões oculares e perda auditiva para a disciplina de Medicina do Trabalho, professor Djalma Costa, e os alunos que estão fazendo parte desse trabalho, Ana Lúcia Viana, Giovana Machado, João Guilherme, João Vitor Leal, Larissa e Luma Pastor. Sobre as lesões oculares, né? A tragédia pessoal e a perda econômica, quando elas estão associadas ao comprometimento da visão, ou até mesmo a cegueira, né, podem ser prevenidas mediante a identificação de trabalhadores em risco e a instituição de programas de segurança apropriados, a manutenção adequada de ferramentas e equipamentos pelo empregador e o uso efetivo de equipamentos protetores, como óculos de segurança ou escudos faciais, pelo empregado. Isso ajuda a reduzir o número de lesões e também as contusões oculares, né? Os traumas. O reconhecimento dos efeitos tóxicos dos agentes químicos e a proteção contra eles, né, que podem ser respingados nos olhos, são vitais para a prevenção da lesão visual. A disponibilidade imediata de facilidades para limpar e irrigar a face e os olhos no local de trabalho é muito importante porque os passos iniciais para o tratamento de queimaduras químicas tem que ser feita imediatamente pelo empregado ou pelos colegas de trabalho ou por qualquer pessoa disponível que esteja próxima. Então, não tem tempo para esperar por cuidados médicos especializados, de modo que os programas de educação dos empregados para o tratamento de emergência de queimaduras químicas são essenciais. Agora, falar aqui sobre anatomia e fisiologia do olho. A órbita, a pálpebra e a conjuntiva, elas são mecanismos protetores, certo? Do olho. E a órbita, ela e sua margem óssea, elas oferecem uma excelente proteção mecânica às lesões, com exceção das provenientes diretamente das partes anterior temporal. A pálpebra e a conjuntiva são essenciais para a manutenção normal da superfície anterior da córnea limpa, úmida e lisa, o que, por sua vez, é essencial para uma visão clara. O mecanismo normal de piscar os olhos, ele depende do terceiro nervo craniano para abrir as pálpebras e do sétimo nervo craniano para poder fechar as pálpebras. O umedecimento da conjuntiva pelo líquido lacrimal depende tanto da ativação do arco reflexo entre a quinta inervação sensitiva do segmento anterior do olho e de fibras secretomotoras parasimpáticas. A produção reflexa de lágrima pela glândula lacrimal ajuda a diluir e enxaguar substâncias irritantes que se abrigam no interior do saco da conjuntiva. O rico suprimento sanguíneo da conjuntiva e da pálpebra também auxilia a resistência e a limitação de infecções do polo anterior do bulbo do olho. Continuando aqui sobre anatomia e fisiologia. As estruturas internas do olho, elas podem ser convenientemente divididas em segmentos anterior e posterior do olho. No segmento anterior, a gente vai ter a córnea, a câmara anterior, a íris, o cristalino e o corpo ciliar. Essas estruturas, elas compreendem os elementos ópticos essenciais do olho. O padrão regular das fibras de colágeno e da camada endotelial posterior da córnea mantém a sua claridade óptica e, como a córnea e a lente são avasculares, elas precisam de uma fonte de nutrição, que é fornecida pelo humor aquoso. Esse humor aquoso, ele é produzido pelo corpo ciliar e de forma constante. A íris e a pupila, elas ajustam a quantidade de luz que penetra no olho e a contração do músculo ciliar vai alterar a forma do cristalino, permitindo a acomodação do olho, né? Ajustar o foco da visão. O segmento posterior do olho é a porção do sistema visual sensível à luz e contém a retina e sua camada vascular de sustentação, que é a corióide. A retina ela tem mais de 1 milhão de fibras nervosas que se originam nas células ganglionares e se reúnem no disco do nervo óptico para poder formar o nervo óptico, que transmite a informação visual para o sistema visual posterior.
Agora, sobre a anamnese do olho. A história médica ocupacional, ela tem que incluir várias perguntas que nem sempre são consideradas pertinentes nas histórias em geral. Além disso, o trabalhador ele tem que ser indagado a respeito da sua visão anterior e posterior à lesão, e se qualquer perda visual for repentina ou gradual. Se a perda for repentina de visão, sem lesão óbvia, poderá ser causada por uma oclusão da artéria central da retina ou por uma lesão isquêmica do nervo óptico. Esses problemas eles precisam de tratamento de emergência, e a perda progressiva de visão após fraturas ósseas faciais ou lesões da cabeça é, às vezes, resultante da lesão no nervo óptico. Pode responder à cirurgia quando reconhecida a tempo. Em casos de lesão mecânica, o trabalhador ele tem que ser indagado a respeito de vacinas prévias contra o tétano e sobre a natureza das forças envolvidas durante a lesão. Em caso de suspeita da presença de corpo estranho, o trabalhador ele tem que ser perguntado sobre o tipo de material que pode estar envolvido, porque essa informação é de grande ajuda na determinação do método de tratamento e no prognóstico. Sais metálicos solúveis de corpos estranhos que contenham ferro ou cobre, eles podem causar lesões tóxicas irreversíveis à retina, mas bem prevenidas pela sua imediata remoção, né? Os materiais menos solúveis, eles já estão associados a um melhor prognóstico. Caso se apresente ou se suspeite de uma queimadura química, o tipo de substância, seja ela base ou ácido, vai influenciar na rapidez e no grau de penetração do olho. Caso se acredite que as lesões oculares tenham sido causadas pela exposição prolongada do trabalhador a substâncias químicas, estas deverão ser identificadas e deverá ser feita uma ficha de dados de segurança de material. Agora, sobre o exame do olho. Mesmo que uma lesão tenha comprometido só um olho, os dois eles têm que ser examinados cuidadosamente, até para poder comparar. Caso o edema, a pessoa tenha edema e ele impeça a abertura dos olhos com facilidade para exame, a gente usa o anestésico tópico estéreo, certo? Nas pálpebras e aplicando as gotas ao longo da fenda palpebral, certo? Após alguns minutos, retratores macios e estéreis poderão ser utilizados para levantar cuidadosamente as pálpebras para que o exame do olho seja realizado. Falando sobre o exame do olho externo. Nas pálpebras, a gente tem que observar a simetria delas em ambos os olhos, procurar lacerações que cruzem as margens da pálpebra e lesões que tenham perfurado a pele da pálpebra acima ou abaixo da margem palpebral, exceto em caso de suspeita de ruptura ou laceração do bulbo, a pálpebra ela pode ser evertida, para que se procurem corpos estranhos no tacho superior. Agora, em relação às órbitas. A gente tem que palpar as margens orbitais e observar descontinuidades e crepitação causada pela presença de ar subcutâneo a partir de fraturas nos seios nasais, seios paranasais. Nas fraturas orbitais, a lesão dos nervos infraorbitais ou supraorbitais pode causar uma redução da sensibilidade das pálpebras e da face. Na conjuntiva agora, falando sobre a conjuntiva. Para examinar a conjuntiva, reverter as pálpebras aplicando suave pressão sobre a margem orbital superior da pálpebra superior ou sobre a eminência malar da pálpebra inferior, evitando dessa forma a pressão direta sobre o globo ocular. A gente tem que investigar também a presença de corpos estranhos, de hemorragia, laceração e inflamação. Agora sobre a córnea. Com o auxílio de uma luz brilhante, a gente vai observar o seu reflexo sobre a superfície da córnea, que normalmente é lisa, e a presença de irregularidades indica rompimentos do epitélio da córnea. Agora falando sobre as câmaras anteriores do olho. As câmaras anteriores, elas devem apresentar uma aparência profunda e clara. A gente pode ter a presença de fema, que é uma hemorragia no interior dessa câmara,
e é quase sempre sinal de uma lesão significativa. Agora, em relação às pupilas, as pupilas elas devem se apresentar arredondadas, pretas e de igual tamanho. As reações pupilares à luz deverão ser observadas com cautela, certo? Normalmente, as duas pupilas realizam constricção e dilatação igual e simultaneamente, quando uma delas é estimulada pela luz. Agora, sobre o teste de motilidade ocular. Caso não sejam observadas lesões oculares graves, os movimentos oculares eles podem ser testados com segurança, se comparando às excursões em todas as gerações, para poder se certificar de que são as mesmas em ambos os olhos. A limitação do olhar para cima ou para baixo é muito frequente nas fraturas do assoalho orbital e pode resultar de edema também presente ou da restrição mecânica dos músculos oculares. Agora, sobre o exame oftalmoscópico. A gente tem que observar o reflexo vermelho, porque a presença de um bom reflexo vermelho brilhante vai demonstrar a clareza óptica normal do olho. Sobre os discos ópticos. O examinador ele tem que estar o mais próximo possível do paciente para poder maximizar o tamanho relativo da pupila, certo? E os discos ópticos eles têm que ser examinados à procura de papiledema. Em relação aos cálices ópticos. A largura de cada cálice é geralmente igual ou inferior a 1/3 do diâmetro de todo disco óptico, e caso esses cálices eles se mostrem com até metade do diâmetro do disco, ou eles não forem semelhantes em ambos os olhos, aí a gente tem um risco aumentado de glaucoma. Falando sobre os vasos sanguíneos da retina, a gente tem que investigar a presença, de hemorragias, de exudados e de outras alterações que podem aparecer na retina. E agora, por último, em relação às máculas e fóveas, cada mácula lútea ela tem que ser analisada em relação à presença de alterações na sua aparência normal. Agora, falando sobre a medição da pressão intraocular. Para falar dela, eu vou dar o exemplo do glaucoma de ângulo fechado, que ele se apresenta com dor aguda no olho envolvido, uma vermelhidão moderada do globo ocular e visão embaçada. Algumas vezes ela é descrita como halos coloridos em volta de luzes brilhantes. Esse distúrbio acontece quando a raiz da íris toca a parte posterior da córnea, bloqueando a saída de humor aquoso e causando um aumento muito rápido da pressão intraocular. Isso requer um tratamento imediato, e a gente tem como estratégia inicial abaixar a pressão, com o uso de mióticos tópicos, e a produção de humor aquoso ela vai ser reduzida com um bloqueador beta-adrenérgico oftálmico tópico. A pressão intraocular ela pode ser baixada rapidamente, aumentando-se a osmolaridade do sangue, que elimina a água do humor vítreo. Então, vai reduzir, assim, o volume ocular e a pressão intraocular. Agora, sobre o teste de acuidade visual. A acuidade visual ela tem que ser avaliada com o teste de Snellen. Cada olho ele tem que ser testado separadamente, inicialmente sem correção, no caso sem óculos ou lentes de contato, e em seguida com correção. A acuidade visual avaliada pelo teste de Snellen é baseada em um ângulo visual de 1 minuto de arco. Esse é considerado o melhor poder de resolução do olho e é o padrão usado para elaborar todos os tipos de quadros de testes. As letras 20/20 são formadas de linhas pretas separadas por espaços brancos, a cada 1 minuto de largura de arco. A letra completa, ela tem 5 minutos de altura de arco. E quando as letras desse tamanho são lidas precisamente a uma distância de 20 pés, no caso de 6 metros, a visão 20/20 é determinada. A gente tem 2 técnicas para poder estimar a acuidade visual, que é o nistagmo optocinético e a resposta visual estimulada. Em relação à primeira que eu falei, o nistagmo, é uma resposta visualmente estimulada aos alvos relativamente grandes.
Esses movimentos oculares eles são observados no sistema visual intacto, passando uma série alternante de listras claras e escuras, de largura semelhante, diante dos olhos do paciente. Agora, em relação à resposta visualmente estimulada, é o registro eletroencefalográfico sobre o córtex visual, o lobo occipital, no caso, em resposta a estímulos visuais. E, por último, o último teste de exame de olho é o teste de campos visuais. Ele é feito principalmente em pacientes com suspeita de lesão na cabeça ou com uma redução significativa da acuidade visual. Cada olho é testado separadamente para poder ser comparado, né? Fazer a comparação no final. A gente pede para o paciente que ele olhe o olho do examinador, enquanto a mão dele fica se movimentando em direção ao centro do seu campo visual. Determina-se o ponto no qual o paciente pode contar precisamente os dedos em cada um dos 4 quadrantes e os resultados dos 2 olhos são comparados cuidadosamente. Dando continuidade ao que eu falaram anteriormente, eu vou falar agora sobre a queimadura química dos olhos. Primeiramente, eu vou falar sobre a etiologia e a patogênese da queimadura. A gente vê que bases e ácidos fortes eles podem causar lesões químicas mais graves e prejudiciais para os olhos e para as pálpebras também. As queimaduras por base são normalmente causadas por hidróxido de sódio e potássio, usado como agente de limpeza, pelo hidróxido de cálcio, usado em argamassa e gesso de pedreiro, e pela amônia desidratada, usada como fertilizante, ou seja, são bases que a gente usa no nosso dia a dia, muitas pessoas usam, trabalhadores. E os ácidos de bateria e ácidos fortes, usados para limpar metais na indústria, de galvanoplastia, também representam causas comuns de lesão ocular grave. Então, esses ácidos e bases, eles podem causar essa queimadura química nos olhos e, frequentemente, pessoas usam essas bases e ácidos no seu trabalho. As bases, elas vão afetar os lipídios da membrana celulares e vão reduzir as barreiras normais à difusão. E isso permite que a substância química penetre no interior do olho. Essas bases elas não são neutralizadas rapidamente pelo tecido e sua ação pode seguir por horas, caso não sejam removidas ou diluídas por meio de irrigação do olho. Por outro lado, os ácidos tendem a ser fixados pelas proteínas dos tecidos e isso os neutraliza em um período relativamente mais curto e os impede de penetrar mais profundamente. Ou seja, as bases elas são mais perigosas caso entrem em contato com o olho. A córnea ela possui um endotélio, e esse endotélio ele é essencial para sua claridade e boa visão. E ele é particularmente vulnerável ao dano químico. Se tiver lesão desse endotélio, é prejudicial para a pessoa e ele é muito vulnerável ao químico. E, em geral, se observa-se grave comprometimento no interior da camada anterior, inclusive as vias de saída do humor aquoso, levando ao glaucoma. E a obliteração dos vasos sanguíneos da conjuntiva e da esclera podem causar isquemia grave do segmento anterior do olho. Vamos falar agora sobre os achados clínicos das queimaduras químicas nos olhos. A pele da face e das pálpebras elas apresentam edema e eritema, algumas vezes associados à descamação da superfície. A conjuntiva ela poderá se apresentar moderadamente hiperêmica, com pequenas hemorragias ou descolorida, com aparência de mármore branco. E aqui abaixo a gente tem um quadro que ele classifica a queimadura química dos olhos. A gente tem 3 classificações, leve, moderada e grave, e os achados clínicos. A gente tem erosão do epitélio da córnea, fraca nebulosidade da córnea, ausência de necrose isquêmica da conjuntiva ou da esclera, classificado como leve. Como moderada, a gente tem opacidade da córnea encobrindo detalhes da íris, necrose isquêmica mínima da conjuntiva e da esclera e opacidade da córnea moderada, desculpa, e opacidade da córnea encobrindo o limite pupilar e necrose isquêmica grave e clareamento da conjuntiva da esclera como classificada como grave. Eritema é delimitado como uma mácula vascular, uma mancha vascular.
Como é que a gente realiza a prevenção dessa queimadura química? Elas podem ser prevenidas por medidas de segurança, né, nos trabalhadores, como conservar substâncias químicas em reservatórios inquebráveis, né, não botar em reservatórios de vidros, que são facilmente quebrados, e outros reservatórios, e fornecer escudos de proteção e óculos aos empregados que precisam manipular reagentes químicos, ou seja, as pessoas que têm que manusear esses reagentes devem ter todos os EPIs necessários para não haver problemas em relação a isso. Os trabalhadores sem riscos deverão receber instruções sobre medidas de tratamento de emergência para o seu próprio uso e para os companheiros de trabalho, ou seja, eles devem estar sempre prevenidos quando forem mexer com essas coisas perigosas para os olhos. Tratamento. O tratamento de emergência, que é o que a gente tem nesse quadro, ele deve ser iniciado no local de trabalho pelo paciente ou por qualquer pessoa que esteja disponível ali no momento. Qualquer fonte de água é adequada e deve ser usada imediatamente para lavar os olhos com quantidades copiosas de água, ou seja, muita quantidade, até que o paciente possa ser removido para a unidade de emergência, né? Então, a gente tem o primeiro passo para fazer ali mesmo lavar o olho com água para tirar a maior parte das impurezas, né? E depois encaminhar ele para uma emergência, para um local de emergência, para aí sim iniciar o tratamento correto. Que a gente primeiro irriga cada olho com pelo menos 1 litro de soro fisiológico ou outra solução isotônica, com as pálpebras abertas para enxugar o saco conjuntival. Depois, a gente realiza o uso de anestésicos tópicos estéreo quando necessário, remove o material particulado com cotonetes umedecidos, testa o pH da superfície da conjuntiva e continua a irrigação até que o pH se aproxime do neutro, né, que é o nível 7. Remover o epitélio frouxo ou lesionado da córnea e da conjuntiva, dilatar a pupila com ciclopentolato ou escapolamina e administrar gotas tópicas de antibiótico, tampar os olhos e encaminhar para o oftalmologista, né? E o tratamento no oftalmologista ele poderá incluir o uso de corticosteroides tópicos e antibióticos para reduzir a resposta inflamatória grave, que pode ocorrer imediatamente após a lesão. Esses medicamentos, principalmente os corticosteroides, devem ser usados com cautela, pois eles podem aumentar a possibilidade de infecção secundária e retardam a formação de novos vasos na área isquêmica. Como é que é o prognóstico dessas queimaduras químicas? O tratamento de emergência de queimaduras químicas, ele geralmente é seguido por um período de semanas ou meses de esforço para reabilitar os tecidos oculares lesionados, ou seja, para a gente recuperar o que foi lesado anteriormente. E o grau de clareamento ou isquemia da conjuntiva é um fator importante que influencia o prognóstico final. E em pacientes com queimaduras graves, a penetração profunda e a destruição dos tecidos oculares poderão levar à perfuração do globo ocular, infecção e possivelmente uma perda de olho. Falando agora sobre as queimaduras térmicas dos olhos e das pálpebras. As queimaduras térmicas das pálpebras e da face superior podem envolver os olhos. Entretanto, em casos de queimaduras rápidas por uma explosão repentina de gás, a maioria dos indivíduos forçosamente fecha os olhos, né? E é um reflexo de fechamento das pálpebras. E normalmente esse reflexo, que a gente fecha os olhos muito rápido, ele protege a superfície ocular, onde vai apenas lesar a pálpebra, né? Não vai chegar no olho em si. A lesão térmica ela ocorre rapidamente no momento do contato. A destruição tecidual não é progressiva, como ocorre no caso de algumas queimaduras químicas. E dependendo da sua gravidade, as queimaduras térmicas das estruturas oculares são tratadas da mesma forma que as queimaduras que ocorrem em outras partes do corpo. A perda extensa da pele da pálpebra pode levar à exposição e a ressecamento da córnea. E esse fato pode ser prevenido, cobrindo o olho afetado com filme plástico transparente e selando a pele adjacente com uma pomada antibiótica estéril, produzindo assim, né, uma câmara úmida sobre o olho. Esse é um tratamento muito bom para queimadura térmica. Dando continuidade a lesões mecânicas dos olhos e das pálpebras. As lesões mecânicas vão desde as abrasões superficiais
até o rompimento completo do globo ocular, dependendo da natureza da força que atinge o olho. Objetos pequenos, pontiagudos e de movimento rápido podem penetrar ou lacerar o globo ocular, enquanto os objetos maiores podem exercer força de compressão suficiente para causar uma lesão de contusão ou de ruptura do olho. Falando agora da primeira lesão, que é a laceração da pálpebra, né? A laceração da pálpebra, ela resulta de dois mecanismos comuns. O primeiro é contato com objeto pontiagudo de movimento rápido, como partes de vidro ou metal que cortam a pele e os tecidos subcutâneos, né? Que são lacerações de espessura parcial, ou que envolvem camadas posteriores, o tarso e a conjuntiva, que são lacerações de espessura total. E o segundo mecanismo comum são lesões de avulsão que são causadas por trauma sem corte, como, por exemplo, um golpe na eminência malar, que causam a tração abrupta da pálpebra, rompendo sua ligação ao ligamento pálpebra medial. E o tipo e a extensão da lesão determinam o método de tratamento. As lacerações de espessura parcial podem ser fechadas por costura direta, em geral com bons resultados de cicatrização. Já as lacerações de espessura total necessitam de reparo meticuloso em duas camadas, por um cirurgião plástico, oftalmologista ou cirurgião oculofacial, para restabelecer precisamente a continuidade da margem da pálpebra. E o reparo inapropriado poderá levar à ptose crônica, né? Que é um problema crônico. E as lesões graves da pálpebra superior e do mecanismo responsável pelo ato de piscar os olhos podem colocar o paciente em risco de sofrer lesões superficiais na córnea. Agora, falo sobre as lesões da íris. As lesões da íris, elas podem ser causadas indiretamente por contusão e diretamente por lesões perfurantes ou penetrantes no olho. A irodoplegia é causada pelo comprometimento do músculo esfíncter da pupila. E a pupila ela pode reagir à luz direta ou consensualmente e apenas de leve ou até mesmo não reagir à luz. A raiz da íris, onde se liga ao corpo ciliar, poderá ser rompida, produzindo uma iriodiálise, e às vezes o corpo ciliar com a raiz da íris intacta é desprendido de sua ligação com a esclera, produzindo uma recessão do ângulo que poderá prejudicar o efluxo do humor aquoso, causando a forma de glaucoma. Lesões penetrantes, corpos estranhos, golpes de facadas, lacerações da córnea e bulbo rompidos podem causar perfuração, laceração e rompimento da íris, ou seja, a perfuração, laceração e rompimento da íris são secundários devido a lesões anteriores. As lesões da íris geralmente não necessitam de outro tratamento além do reparo incidental das próprias lesões associadas. Exceto pelo aumento da quantidade de luz que penetra no olho, pode-se ter uma visão bastante eficiente na ausência da íris, ou na presença de uma íris com múltiplos buracos. Um olho com mais de uma pupila ainda vê apenas uma imagem. Falando agora sobre a lesão da retina. As lesões da retina, elas são causadas por traumas sem cortes, quanto golpes penetrantes. Quando o olho é atingido por uma lesão contusa, a força é transmitida pelos conteúdos líquidos a todo o interior do bulbo. Posteriormente, a retina poderá se apresentar edematosa em uma área discreta, com frequência incluindo na mácula, uma condição chamada de comotio retinae, ou também conhecido como edema de Berlim. A visão ela é reduzida, porém poderá quase voltar ao normal quando o edema desaparecer. Esse processo pode levar algumas semanas a um mês para se completar, né? E lacerações ou buracos na retina causam frequentemente o seu deslocamento, que requer reparo cirúrgico imediato. Lesões por contusão, elas também
causam deslocamento forçado do corpo vítreo, levando à traição na sua ligação anterior ou na superfície da retina. E esse fato poderá separar a retina do corpo ciliar ou abrir um orifício na parte periférica retiniana. E é possível que ocorra hemorragia embaçando o corpo vítreo por algum período. Falando agora sobre lesões da órbita e do nervo óptico. As fraturas do assoalho orbital podem ocorrer por explosão, né, também chamado de blowout, são frequentemente associadas à herniação do conteúdo intraorbital para o interior da linha da fratura. Em geral, ocorre-se um edema grave no interior da órbita que limita o movimento dos olhos de 7 a 10 dias. As lesões da órbita podem causar hemorragia grave, exoftalmia, marcante do globo ocular e aumento extraordinário abrupto da pressão intraocular devido à compressão. As lesões penetrantes podem comprometer o nervo óptico diretamente, avançando pela órbita em forma de funil para alcançar o seu vértice, onde o nervo óptico e seu suprimento sanguíneo estão presos pelo canal óptico. Bom, agora nós vamos falar sobre as lesões, né, do epitélio da córnea. São as abrasões e corpos estranhos superficiais, né, que tem como causas os traumas mecânicos superficiais, a presença de corpos estranhos, exposição a raios ultravioleta, dentre outros, como o uso prolongado de lente de contato, né, que é a causa de trauma mecânico superficial, substância química, aerossóis, poeira, fumaça e outros agentes irritantes. O que é muito importante nós salientarmos aqui é que a história médica ocupacional deverá ser obtida de uma forma muito bem analisada, né? Porque a anamnese ela tem que ser muito bem feita, vendo o que esse paciente estava fazendo antes, antes do acontecimento, né? Da lesão, antes da lesão, se ele estava trabalhando em algum lugar com madeira, com ferpa, né? Se ele estava utilizando óculos de proteção, ou algum tipo de óculos, se ele trabalha com substâncias químicas, se ele trabalha com um tipo de solda, né? Que é como o caso do flash do soldador, que é essa fotoceratoconjuntivite, né? Que é um tipo de lesão ocular, né? Que lesiona também a conjuntiva, que é específica, causada pela exposição sem proteção à radiação ultravioleta, né? Com comprimento de onda inferior a 300 nanômetros, que são os raios ativos. Essa radiação ela é gerada pela solda elétrica e vai lesionar os epitélios expostos da córnea e da conjuntiva, como eu já falei. Elas são causadas tanto pela observação, né, tanto nos indivíduos próximos, quando eles não estão usando filtros protetores. Nas primeiras horas, né, após a exposição, pode ocorrer apenas um leve desconforto e uma pequena vermelhidão na conjuntiva. Mas depois de um período latente de horas, de 6 a 8 horas, as células epiteliais elas vão se desprender, causando uma dor aguda. O paciente se refere como se alguém tivesse jogado areia nos olhos. Quais são os sintomas, né? Forte lacrimejamento, fotofobia e blepharospasmo. Qual é o tratamento para a fotoceratoconjuntivite? Pomada antibiótica, podendo conter corticosteroides algumas vezes, e o tamponamento dos olhos, né, para proteger, para impedir o movimento palpebral. Essas lesões, elas são evitáveis mediante o uso de filtros protetores nas redes sociais do soldador e óculos de proteção por visitantes e trabalhadores, né? É importante nós dizermos que o paciente ele não deverá receber gotas ou pomadas anestésicas quando ele estiver em casa, porque esses anestésicos eles vão retardar e até impedir mesmo a cicatrização epitelial. E quando ele
é usado nessas circunstâncias, ele causa marcas graves na córnea. E pode ocorrer até mesmo uma perda no olho do paciente, né? Bom, a abrasão da córnea agora. A abrasão da córnea, os sintomas incluem dor ocular severa, lacrimejamento e embaçamento da visão, né? E a inspeção, né, do segmento anterior do bulbo do olho com a lanterna geralmente mostra alguns reflexos irregulares da luz sobre a superfície da córnea, na área do epitélio lesionado. Aí, o uso de anestésicos tópicos estéreis e de tiras de papel de fluoresceína auxilia no exame posterior, como estou falando no slide. O tratamento da abrasão da córnea, ele é feito através da retirada de corpos estranhos, com cotonete ou até mesmo com o bisel da agulha, bisel de agulha, e o pomada oftálmica antibiótica estéril, como gentamicina. E depois o tamponamento, né, para proteger os olhos. E esse epitélio, ele costuma cicatrizar rapidamente, quando essa superfície é mantida em descanso, sem que a pálpebra pisque. Já as abrasões causadas por respingo de derivados de petróleo lipossolúveis são tratados por irrigação com água, o soro fisiológico de uma forma bem forte, né? Já quando ocorre com exposição a aerossóis, detergente, poeira, fumaça, pode originar sistemas agudos e crônicos de abrasão, que ocorrem sintomas fortes e lacrimejamento, e blefarospasmo, né? E o tratamento é feito como o anterior. E a exposição a algumas substâncias químicas. Ocorre perda tardia do epitélio da córnea. Nesse caso, como, por exemplo, vapores de formaldeído pode lesionar as células epiteliais, como também butilamina, dietilamina, sulfeto de hidrogênio, metilsilicato, entre outros. Agora as lesões indiretas no olho. Em casos de lesões por esmagamento maciço, a compressão dos vasos sanguíneos abdominais e torácicos pode causar engurgitamento vascular repentino da retina, né? E esse fato, ele leva a um edema marcante às hemorragias difusas no fundo do olho e pode ocasionar lesão de ocular permanente, que é no caso da retinopatia de Kushner, que é uma das formas da condição que é permanente. E o prognóstico vai depender de como a mácula ela foi afetada. E a melhora da visão, ela vai depender, né, do tempo em que a hemorragia foi absorvida. Pode levar até alguns meses. No caso da fratura dos ossos, os êmbolos de gordura, né, pode migrar para a retina e produzir pequenas alterações embolíticas, algo e às vezes associados à hemorragia em forma de chama de fundo de olho. E no caso de abuso de algumas drogas endovenosas, essas substâncias, elas possuem substâncias inertes que são depositadas na retina, como talco, né? Elas são depositadas na retina sob forma de pequenos depósitos brancos que nós podemos ver, né? Observar. O prognóstico para cada uma dessas condições, ela vai depender totalmente da sua localização e da mácula, se a mácula foi ou não comprometida. E não existe tratamento ocular, né? O desaparecimento desses efeitos dos êmbolos, hemorragia e edema, vai levar de semanas a um mês. Os êmbolos de cristais de colesterol representam uma indicação para se investigar o grau de desobstrução ou patência das artérias carótidas. A oftalmia simpática. Bom,
Se o trato uveal de um dos olhos for lesionado, o outro, não afetado, né, poderá apresentar inflamação. Esse distúrbio é raro, né? E é considerado uma resposta inflamatória autoimune e pode ser evitado pelo tratamento imediato da lesão e também tem que ser adequado para minimizar a progressão do trauma e do tecido uveal. São indicados corticosteroides locais, injeção tópicas e perioculares, e também midriáticos. Algumas vezes, corticosteroides sistêmicos também são utilizados, nesse caso aqui. Bom, a oclusão da artéria central da retina. Nesse caso, é uma perda indolor repentina da visão. Ela é considerada uma emergência ocular. A perda permanente da visão, ela vai ocorrer se a retina ela for privada de sangue por 30 a 60 minutos, né? E, por consequência disso, a circulação arterial vai ser restaurada assim que possível. Ela tem que ser restaurada assim que possível, né? O diagnóstico ele vai se basear no histórico, no exame do olho. E geralmente pacientes com aterosclerose após uma embolia, a partir dos grandes vasos. Mas também tem como causa a pressão de um curativo muito apertado sobre o olho, particularmente na presença de um edema ou hemorragia orbital. O exame oftalmológico vai se verificar uma retina sem sangue, com artérias finas e filiformes. O tratamento mais eficaz para essa condição é uma redução imediata da pressão intraocular normal, na tentativa ali de deslocar o êmbolo que se acredita estar obstruindo a artéria em uma área de restrito do vaso. Quando ele atravessa a concha da esfera imediatamente posterior ao displótico. Então, como é que vai fazer esse tratamento? Essa pressão ela vai ser reduzida utilizando os 2 dedos para massagear e pressionar alternadamente o globo ocular, por sobre as pálpebras fechadas. Essa manobra ela tem que ser repetida pelo médico 4 ou 5 vezes, durante 10 a 15 minutos, para acelerar a expressão do humor aquoso e aplicar uma pressão intermitente sobre a artéria. Né? E algumas vezes essa manobra falha. Se essa manobra falhar, o que vai acontecer? Indica-se a paracentese da câmara anterior, para aliviar essa pressão. A neuropatia óptica isquêmica anterior. Essa condição ela é caracterizada por uma perda indolor, aguda da visão também, indolor. Ela é em indivíduos entre 50 e 70 anos de idade. E a isquemia do nervo óptico ocorre no disco ou imediatamente atrás do disco. Ele se mostra inchado e edematoso, inicialmente, mas ele vai clarear com o tempo. Ele vai deixar níveis diferentes de atrofia óptica e gerar uma perda grave da visão. No mesmo processo, a gente vê em pessoas na faixa etária de 70 e 80 anos, né? Mas ela é resultado de uma artrite de células gigantes, frequentemente associada à artrite temporal. E a gente vai ver também que os esteroides sistêmicos, eles costumam auxiliar nesse último grupo a prevenir que o segundo olho também seja envolvido nesse caso. Bom, agora vamos falar sobre a oclusão da veia central da retina, né? Então, o que é essa oclusão? É uma perda visual indolor também, ocorre em pacientes idosos com diabetes, hipertensão ou outras doenças vasculares oclusivas. As manifestações, elas vão incluir disco óptico inchado, veias da retina tortuosas e distendidas e retina edematosa.
com hemorragia em forma de chama de vela. Não vai existir tratamento de emergência eficaz, certo? Foi tentado com um anticoagulante, mas não deu certo. E o prognóstico é um pouco melhor em relação à oclusão da artéria central da bexiga. As lesões oculares causadas por exposição à radiação. Bom, as lesões causadas por radiação ionizantes, primeiro, causadas por raio-x, beta e outras fontes de radiação. Bom, os raios-x, beta, outras fontes de radiação, né? Elas podem lesar o olho, né? As pálpebras, elas particularmente são vulneráveis à lesão do raio-x, por causa da sua fina espessura. A perda de cílio e a escarificação pode levar à inversão ou eversão das margens da pálpebra e impedir o seu fechamento adequado. A escarificação da conjuntiva pode comprometer a produção de muco e a função dos ductos glandulares, levando o quê? A ressecamento do olho. Como eu falei, são sintomas, né? E a catarata também é outro sintoma que deve ser removido cirurgicamente, que nós vamos falar lá na frente sobre a catarata. O tratamento para essas lesões é o reparo oculoplástico, apropriado das deformidades. E a deficiência de produção de lágrimas, é importante também falar, pode ser melhorada pelo uso tópico de lágrimas artificiais e proteção de evaporação, com o uso de óculos protetores, com abas laterais, que selam a face. Agora, as lesões causadas por radiação ultraviolenta, radiação UV, né? As radiações UV são ondas inferiores a 300 nanômetros, que são os raios ativos. Eles podem lesionar o epitélio da córnea. Esse fato ocorre mais comumente em consequência à exposição ao sol em grandes altitudes, onde os comprimentos de onda mais curtos são refletidos por superfícies brilhantes, como a neve, a água e a areia. Então, essa exposição à radiação gerada por um solda elétrica pode causar a queimadura do flash do soldador, como eu falei lá atrás, uma forma de ceratite, ou de ceratoconjuntivite, que a gente falou. Após um período de algumas horas, as células epiteliais lesadas, elas amolecem e se descamam, e ocorre esse aparecimento repentino da dor, né? E o tratamento dessas lesões consiste na aplicação de uma pomada antibiótica e de curativo, até que essas células epiteliais tenham tido a oportunidade de cicatrizar. Agora vamos falar sobre a catarata. Bom, a catarata nada mais é do que uma opacidade do cristalino. Qualquer opacidade do cristalino é referida como uma catarata. Em certo grau de opacidade, ele está presente em quase todos os cristalinos. E o significado das alterações vai depender unicamente do seu efeito na visão. E o cristalino, ele é composto pelo quê? Ele é composto de proteínas arranjadas em um padrão ordenado de fibras citoplasmáticas produzido pelo seu epitélio. Essas células continuam a produzir novas fibras em uma taxa lenta durante toda a vida. Então, a lente, ela aumenta de volume e em espessura, né? Empurrando a íris para frente. Então, alterações na química e na hidratação da proteína do cristalino vai criar uma variedade de tipos de catarata. Essas variações, que são induzidas por diversos agentes, incluindo a radiação, que é a 300 a 400 nanômetros, que é a próxima ultravioleta. E esses comprimentos de onda são absorvidos pelas fibras centrais do cristalino, causando a descoloração amarronzada da esclerose nuclear reticular. E a inflamação ocular e corticosteroides produzem as típicas cataratas subcapsulares posteriores, né?
Os tipos de catarata. Catarata relacionada com a idade, que é o mais comum, senil. Esclerose nuclear causa uma alteração miópica, que pode ser corrigida, trocando-se os óculos por alguns anos, e em muitos casos, restabelecendo a visão em quase nível normal. As cataratas congênitas, que é causada principalmente por o quê? Rubéola materna, durante o primeiro trimestre da gravidez. Nesse caso, vai se indicar a remoção cirúrgica precoce, se o RN ele não tiver uma visão clara ali. Até mesmo com 2 meses, na verdade, para auxiliar o desenvolvimento de uma visão eficiente. Bom, as cataratas traumáticas vão romper a cápsula do cristalino e também é indicado cirurgia, nesses casos, para reparo da visão. As cataratas tóxicas, ingestão de diversas substâncias tóxicas, como o mais comum é o uso de corticosteroides, seja de forma tópica ou sistêmica. O tratamento principal é a remoção cirúrgica, que leva a uma melhora significativa da visão. E essa cirurgia da catarata, ela é muito boa porque ela é minimamente invasiva. E ela tem um prognóstico muito bom, cerca de 90% dos pacientes que fizeram essa cirurgia saíram com melhora da visão. Então, ela é muito indicada, né, pelos médicos. Agora vamos falar das lesões causadas pela radiação visível, luz. A luz visível, ela vai apresentar um espectro de 400 a 750 nanômetros. Se os comprimentos de onda desse espectro atravessarem completamente a retina, ele pode causar lesões térmicas, mecânicas ou fóticas. As lesões térmicas são produzidas pela luz suficientemente intensa para aumentar a temperatura da retina de 10 a 20 graus Celsius, né? Então, vai acontecer o quê? Vai comprometer a mácula lútea do olho, a intensidade da luz, a duração da exposição e a idade do indivíduo são fatores muito importantes que vão influenciar muito o grau da intensidade da lesão. Porque quanto mais velho o indivíduo, mais sensível parece ser sua retina às lesões fóticas. Qualquer pessoa que tenha sofrido cirurgia de catarata é muito mais vulnerável, porque a filtração da luz pela lente está comprometida. Nas lesões fóticas causadas pela exposição às fontes da sol, outras luzes de brilho acessível, o tratamento com corticosteroide sistêmico pode ser tentado. Certo? Como vai ser esse tratamento? Uma dose inicial de prednisona, 60 a 100 mg, administrada em um período de 10 a 14 dias. E essa medicação pode reduzir o edema agudo ou a resposta inflamatória, mas nem sempre ela é eficaz. É importante salientar que os trabalhadores que se expõem ao sol de área externa, né, por 3 a 4 horas por dia, eles podem reduzir a visão noturna. As lesões causadas pela radiação infravermelha. Bom, a radiação infravermelha, ela é superior a 750 nanômetros, o comprimento de onda, e pode induzir alterações no cristalino. A catarata soprador de vidro é um exemplo dessa lesão que compromete a face anterior da cápsula do cristalino. Alterações mais densas ocorrem em trabalhadores desprotegidos que observam massas incandescentes de vidro ou ferro por muito tempo. Muitas horas do dia vai ocorrer essa lesão. Agora, efeitos do uso de monitor de vídeo. Os trabalhadores que passam de 6 a 8 horas olhando no terminal de vídeo, eles vão apresentar uma fadiga ocular, dor de cabeça e fadiga geral. Só que os monitores de vídeo, ele não tem luz, brilho da luz suficiente para ocorrer uma lesão ocular, certo? Então, é isso.
Então, agora eu vou começar falando da perda auditiva, tá? A fisiologia da audição. As ondas sonoras, elas fazem parte dos períodos alternados de compressão e rarefação em um meio como o ar. E quanto maior a variação de pressão, maior vai ser o som que a gente vai sentir. E a frequência do som, ela vai se relacionar com a altura da pessoa. Por exemplo, pela quantidade de hertz, sabe, que ela vai receber, é em média de 20 a 20 mil hertz na orelha humana. Aí, como que a transmissão do som ela é feita para o interior da orelha interna cheia de líquido? O meato acústico externo, ele vai se abrir e a membrana timpânica e os ossículos, que são 3 auditivos, se eles estiverem funcionando adequadamente, a orelha interna ela pode responder a ações que sejam de 60 dB. A avaliação da audição. A forma mais importante é a anamnese, né? E os métodos alternativos são o teste do sussurro. E existem os testes, como testes com diapasão, em que a referência, o diapasão, ele é de 512 Hz. O teste de Rime, que está dentro dos testes com diapasão. Tanto o teste de Rime quanto o de Weber estão dentro do diapasão. O teste de Rime, o paciente ele vai escutar melhor a condução por via respiratória, que é o meato acústico externo, do que pela via óssea, que já é o processo mastoide do osso temporal. Aí, nesse teste, se a condução aérea for menor do que a condução óssea, vai significar uma perda auditiva condutiva significativa. E no teste de Weber, quando o diapasão vai se posicionar entre a testa e os dentes frontais. O limiar auditivo, o som, ele é mais suave, audível, e ele pode ser avaliado ajustando a intensidade do tom manual ou automaticamente. E a orelha oposta ela é estimulada por sons altos, e por isso que é necessário mascarar essa orelha, por um barulho competidor, sabe? No caso da assimetria. E quando ocorre a condução aérea e a óssea, elas têm que estar reduzidas, que vai significar que há uma perda auditiva neurosensorial. Então, toda vez que tiver uma condução aérea e uma óssea, elas vai ter uma significação de que tem perda auditiva neurosensorial. Na audiometria de Beck-Esey, vai avaliar os limiares de tons puros, e o paciente ele vai utilizar de técnicas autodirigidas, como apertar e saltar. Na audiometria da fala, vai ter o limiar da recepção da fala, que consiste na intensidade na qual o paciente ele é capaz de repetir 50% das palavras de sílabas compostas. E, em segundo, o índice de reconhecimento de fala, que é chamado de índice de indiscriminação de fala, onde as palavras monossilábicas fonéticas elas vão ser apresentadas em intensidades em geral bem superiores. A audiometria por impedância, elas podem ser avaliadas por timpanometria e teste de reflexo acústico. A timpanometria é uma sonda acústica que avalia a impedância de membrana timpânica e ossículos da audição. E se houver a disfunção da tuba auditiva, é porque vai ser indicado um vácuo parcial na orelha, e sua ausência sugere perfuração da membrana. A avaliação da audição vai ser o teste de reflexo acústico, né? Que é a contração de músculos da orelha média em resposta a ruídos altos. Bom, vou dar continuidade ao seminário falando sobre o diagnóstico diferencial da perda auditiva neurosensorial. Essa perda auditiva neurosensorial ela é caracterizada por uma perda auditiva que pode ser unilateral ou bilateral, que é geralmente provocada pelo envelhecimento, né? Onde a gente vai perdendo as células ciliadas que ficam na região do ouvido médio. Mas eu posso ter também outros fatores, e eu vou falar aqui sobre cada um desses fatores, né? Que podem provocar a perda auditiva neurosensorial. Começando aqui pela perda auditiva relacionada com a idade, né? Que é chamada de PARI. Nela eu vou ter uma deterioração lenta e progressiva, né? Que, como eu falei, é provocada pela idade, né? Então, ela é mais crônica. Vou ter o fenômeno de presbialcusia. Esse fenômeno é o fenômeno justamente da perda auditiva pelo envelhecimento, onde nós vamos ter uma perda auditiva geralmente simétrica e bilateral,
Vou ter a atrofia das células ciliadas internas e externas do ouvido. É uma perda neurosensorial de alta frequência e ela está muito associada com a hereditariedade, né? Com a sua genética familiar, né? Se sua família tem uma tendência a adquirir surdez ao passar do tempo, né? Com o envelhecimento, normalmente é um fenômeno provocado por hereditariedade, em cerca de 50% dos casos. Além da relacionada com a idade, nós temos também o comprometimento auditivo hereditário, que é o CH, né? Cerca de 60% dos casos de perda auditiva, eles são hereditários. Muitas vezes é na velhice, né? Na maioria das vezes, mas algumas vezes pode não ser. Por isso que a gente separa esse tipo de perda auditiva, né? Onde nós temos mais de 100 genes nos diferentes tipos de surdez hereditária. Essa já é comumente detectada na infância, pode ser condutiva, mista ou neurosensorial. O mais comum é que seja condutiva. E nela é feito um rastreamento genético que está clinicamente disponível para as variações sindrômicas e não sindrômicas que ela pode ter, né? Como eu falei, possui mais de 100 genes diferentes que vão provocar esse tipo de perda auditiva. Seguindo, nós temos também a perda auditiva não ocupacional, que é provocada por distúrbios metabólicos. Que distúrbios metabólicos são esses? Diabetes mellitus, tabagismo crônico, disfunção grave da tireoide, insuficiência renal, doenças autoimunes e hiperlipidemia. Na hiperlipidemia está como talvez, porque não se sabe ao certo se uma hiperlipidemia isolada ela pode provocar uma perda auditiva. Já os outros distúrbios metabólicos sim, em especial a diabetes mellitus. Nós temos também a perda auditiva, que pode ser a perda auditiva neurosensorial súbita idiopática, que é muito comum também, chamada de PANSE. Ela vai ser um distúrbio já de aparecimento repentino, né? Tanto faz a idade que você tem, também está associada com a hereditariedade, né? Vai ser uma perda auditiva que é quase sempre unilateral, e o grau de perda ele vai ser imprevisível e variável, né? Vai variar de acordo com a pessoa que sofreu essa PANSE. Pode ser grave ou não. Ela vai ter uma oscilação mínima, que é profunda, e nela você tem uma recuperação espontânea, parcial ou total, né? Então, já é um caso de perda auditiva que tende à recuperação espontânea, né? Você não precisa entrar com tratamento ou algo do tipo, porque ela vai se recuperar sozinha. Se não recuperar total, vai recuperar parcialmente. Nós temos também perdas auditivas que são provocadas por origem infecciosa, como por infecções bacterianas ou virais, no caso de uma meningite ou encefalite. Pode ser uma infecção por uma espiroqueta, como por exemplo na sífilis congênita ou adquirida, né? É importante lembrar que o indivíduo com sífilis ele pode adquirir surdez na infância ou mais tarde, que pode ser unilateral, mas geralmente é bilateral. Aí, continuando, nós temos perda auditiva provocada por doença do sistema nervoso central, né? Pode ter por tumores de ângulo prontocerebelar, especialmente chamado schwannoma vestibular, né? Que é um neuroma acústico na região do ouvido médio, né? Que vai pressionar os nervos do ouvido, e eu posso ter esse tipo de perda auditiva, né? Pode se apresentar como perda auditiva neurosensorial progressiva unilateral. Ela se contrapõe à perda induzida por ruído e à pare, que são simétricas, porque aqui já vai ser uma perda assimétrica, tá? A depender do lado que nós temos esse tumor, né? E pacientes com perda neurosensorial unilateral ou assimétrica, eles vão necessitar de uma investigação para a exclusão de tumores. Então, depois que você faz a exclusão dos tumores em um paciente que teve perda auditiva unilateral, você vai partir para os outros diagnósticos do que provocou essa perda auditiva. Dando continuidade, nós temos também a doença de Meniere, que é uma doença específica, né, onde eu tenho hidroapsia endolinfática, onde vou ter uma perda auditiva neurosensorial que vai ser unilateral e estável, né, é flutuante e de baixa frequência, volume ou pressão na orelha afetada. Então, é aquela perda auditiva, mas que não é aquela perda auditiva total, não é tão grave, né? O paciente pode apresentar zumbido e vertigem episodática incapacitante. A etiologia é desconhecida, né? O que se tem, o que se sabe é que pode haver uma dilatação
e hidrópica do espaço endolinfático, da cóclea e do labirinto membranáceo que vão provocar esse tipo de perda auditiva, por conta dessa doença de Meniere. Mas a etiologia é desconhecida. Nós temos também perda auditiva não orgânica, né, que é uma perda auditiva funcional por motivos de ganho secundário, como, por exemplo, um trauma, algo do tipo. Né? Com o uso de técnicas audiométricas eficientes, geralmente é possível distinguir se é uma perda orgânica ou não. E existem várias indicações de perda auditiva não orgânica que são feitas através de testes, né? No caso de perda auditiva. Aí, dando continuidade, nós temos também a perda auditiva que pode ser induzida pelo ruído. Ser induzida pelo ruído já é um tipo de trauma, é diferente das perdas auditivas não ocupacionais que foram citadas antes. Na perda auditiva induzida pelo ruído, falando da etiologia e patogênese, vai haver uma interação entre fatores genéticos e ambientais. Os estereocílios das células ciliadas externas e internas, eles vão sofrer dano, né, por conta desse ruído e vão morrendo ao decorrer do tempo. E todas as estruturas dos órgãos espirais elas podem ser afetadas. Nós temos um deslocamento temporário do limiar, que é chamado TTS. Eu tenho um deslocamento da endolinfa dessa região do ouvido que pode provocar uma vertigem, por exemplo, ou a sensação de zumbido, nesses casos de lesão por ruído. E a suscetibilidade, a PAI, ela vai ser bastante, né, variável, né? Então eu posso evoluir para uma PAIR. Dando continuidade à perda auditiva induzida pelo ruído, ainda em etiologia e patogênese, importante falar que o risco de comprometimento auditivo permanente ele vai estar relacionado com a duração e intensidade da exposição. A intensidade da exposição a esses ruídos. Quanto mais você está suscetível a esses ruídos muito altos, mais você está suscetível a ter uma perda auditiva que é induzida pelo ruído. É claro que existem fatores genéticos relacionados com as células ciliadas, né? Vai variar de acordo com o paciente, né? Varia de pessoa para pessoa, mas uma perda, uma exposição excessiva a barulhos muito altos, com uma certa cronicidade, ela pode provocar essa perda auditiva. Em geral, a exposição prolongada a sons superiores a 85 dBA, né? Que vai ser potencialmente prejudicial. A exposição contínua a níveis prejudiciais de ruído ela tende a ocasionar um efeito máximo nas regiões de alta frequência da cóclea. Sobre o trauma acústico, né? O trauma acústico ele vai diferir da exposição contínua, né? Já vai ser uma perda auditiva que é induzida pelo ruído por um trauma, né? Difere da exposição contínua. Em alguns casos pode surgir por diversos ruídos de impulso e em outros pode acompanhar uma única explosão, onde eu tenho um rompimento da membrana timpânica na orelha média e só um padrão, né, para você associar. Você, quando você vai fazer uma viagem, você vê aqueles pilotos aqueles trabalhadores que ficam manejando o estacionamento do avião, né? Você vê que eles todos usam fones de ouvido de proteção, né? Isso porque o som de uma turbina de um avião ela produz sons entre 120 a 140 dBA. E você viu que sons que são superiores a 85 dBA eles podem provocar lesões, né? Então, como é o trabalho dessas pessoas, elas ficam expostas por um longo período de tempo a esses sons, elas precisam usar proteção adequada, né? Aí a prevenção da perda auditiva pelo ruído vai ser o monitoramento do ruído, né? É você não ficar tanto tempo assim exposto a esses sons muito altos, controles técnicos, controles administrativos, educação do trabalhador, seleção e uso de equipamentos de proteção auditiva, como no caso que eu falei agora,
da pessoa que tem que trabalhar em algum ramo que você precise se proteger, e fazer avaliações audiométricas periódicas. O tratamento da perda auditiva por ruído. Não existe tratamento clínico disponível ou cirúrgico para reverter os efeitos da PAI, perda auditiva induzida pelo ruído. Após o exame otológico e identificação do problema, o médico deve informar os problemas futuros de continuidade à exposição. Então, qual seria o melhor? Prevenção, se prevenir. A melhor solução que tem-se para a perda auditiva induzida pelo ruído vão ser os aparelhos auditivos que vão auxiliar na sua audição. Mas mesmo assim, a sua audição não vai voltar a ser o que era. Não existe tratamento. Esses aparelhos são a melhor escolha. Eles devem ser ajustados corretamente e de maneira a atender de melhor forma o paciente. Sobre a perda auditiva causada por trauma físico. A contusão da cabeça representa de longe a causa mais comum da perda auditiva traumática. Um golpe na cabeça cria uma onda de pressão no crânio que é transmitida pelos ossos, da mesma forma em que uma onda de pressão é conduzida pelo ar. Devido a esse mecanismo de conduta da orelha, acidente de motocicleta representa a principal causa de contusão da cabeça e contribui para aproximadamente 50% das lesões ósseas temporais. Já as lesões penetrantes do osso temporal são relativamente raras e são responsáveis por pouco menos de 10% dos casos. Exames e tratamento. No paciente consciente, a audição ela deve ser avaliada de imediato com uma diapasão de 512 Hz. O som ele vai se lateralizar na direção da perda auditiva condutiva e para a direção oposta, no caso de uma perda neurosensorial. Exames audiométricos completos podem ser realizados após a estabilização do paciente. Este também deverá ser examinado à procura de sinais de lesões vestibular e trauma do nervo facial. Lesões que causam perda auditiva condutiva. Traumas sem corte da cabeça com ou sem fratura do osso temporal podem causar hematotimpano, queimaduras que ocorrem quando um pouco de solda penetra na membrana timpânica. O barotrauma poderá levar a uma perda auditiva condutiva, com líquido ou sangue atrás da membrana timpânica. Essa perda auditiva costuma ser transitória e se resolve em poucos dias a algumas semanas. As perfurações traumáticas da membrana em geral são curadas espontaneamente, caso não se desenvolva infecções secundárias. Lesões que causam perda auditiva neurosensorial. O trauma da orelha interna advém mais comumente da contusão na cabeça. A conclusão labiríntica ocorre frequentemente com vertigem transitória, perda auditiva potencialmente permanente e zumbido. O tratamento pressupõe ansiedade com a administração de supressores vestibulares como a meclizina, que vai oferecer alívio sintomático da vertigem. O trauma também pode causar rupturas da membrana da janela vestibular, que é conhecida como janela oval, ou da janela da cóclea, que é conhecida como janela redonda, e que poderá levar ao escapamento de líquido da orelha interna para o interior da orelha média. Lesões que causam perda auditiva neurosensorial e condutiva mista. As lesões dos ossos temporal algumas vezes envolvem a orelha média interna, levando à perda auditiva neurosensorial condutiva e mista. As fraturas do osso temporal tendem a ocorrer ao longo das linhas que conectam os pontos de fraquezas na base do crânio. Clinicamente, essas fraturas podem ser divididas em dois padrões, as longitudinais e as transversas. As fraturas longitudinais são muito mais comuns, que correspondem a 80% dos casos, e em geral resultam de um golpe na região lateral da cabeça e envolve as estruturas da orelha média com frequência, porém, caracteristicamente poupam a orelha interna, levando a uma perda auditiva condutiva ou mista. Já as fraturas transversas são menos comuns e correspondem a 20% dos casos, e em geral advém de um golpe severo na região occipital. A lesão intracraniana grave acompanha com frequência as fraturas transversas. A perda auditiva ototóxica. A perda auditiva ototóxica vai resultar da exposição a substâncias químicas que lesionam a cóclea. A maioria das ototoxinas lesiona as células ciliadas diretamente ou por meio do rompimento dos mecanismos homeostáticos cocleares. Na maioria dos casos, a perda auditiva ototóxica se origina do uso de medicamentos como antibióticos, aminoglicosídeos, como por exemplo a neomicina, agentes antineoplásicos contendo platina, por exemplo a cisplatina, diuréticos de alça, por exemplo a furosemida,
e salicilatos, por exemplo, o ácido acetil salicílico. As últimas duas classes de fármacos causam perda auditiva apenas temporária que se resolvem com a interrupção da sua administração. Prevenção. As ototoxinas medicinais devem ser administradas na dose mais baixa compatível com sua eficácia terapêutica. Os níveis séricos mínimos e máximos da amigdalocosídeos devem ser monitorados para reduzir o risco de dosagem excessiva. A administração simultânea de múltiplos fármacos ototóxicos deverá ser evitada quando possível para minimizar os efeitos sinergéticos individuais com a perda auditiva sensitiva e comprometimento da função renal ou hepática pré-existentes, se encontram riscos em substancialmente elevados. Aspectos médicos legais. O cálculo da perda auditiva biauricular é o seguinte: o nível médio do limiar auditivo é de 500, 1.000, 2.000 e 300 Hz, que é calculado para cada orelha. A porcentagem do comprometimento de cada orelha, ou seja, a perda monoauricular, é calculada multiplicando-se o valor pelo qual a média anterior. Se excede 25 dBA, que é o limite inferior, por 1,5 até o máximo de 100%, que é alcançado a 92 dBA, que é o limite superior. A deficiência auditiva, que é a avaliação biauricular, deve ser calculada em seguida, que é multiplicando a menor porcentagem, que vai ser a orelha melhor, por 5, adicionando esse valor a maior porcentagem, que é a orelha pior, e dividido o total por 6. A avaliação do comprometimento é a seguinte: a faixa normal de liminar de recepção da fala se situa entre 0 e 20 dB, com perdas de 25 a 48 dB, referido como mínimas, e 40 a 55 dB, chamado de moderadas, 55 a 70, como moderadamente severas, e 70 e 90 dB, chamado de severas, e superiores a 90 dB, referidos como perdas auditivas profundas. A indenização pela perda auditiva ocupacional. Não existe sistema de vigilância ou de notificação de acidentes para os casos de perda auditiva. Sendo assim, não há disponibilidade de dados abrangentes sobre o impacto econômico da perda auditiva. O US Department of Labor, conhecido como DOL, informa-se que o valor médio para que um trabalhador do governo receba por perda auditiva é de aproximadamente $6.000. Esse valor é consideravelmente superior à média estabelecida e recebida por trabalhadores engajados no Programa de Indenização de Trabalhadores do Estado. O DOL trata as perdas auditivas graves ou aceleradas da mesma maneira que as perdas auditivas totalmente precipitadas ou proximamente causadas pelo emprego do paciente.